Pai, e por nos permitir, Pai, estar na sua casa, Pai, para adorar mais uma vez o seu nome, Pai. Continue, Pai, abençoando a cada um segundo a necessidade, Pai. Nos quebrantando, nos modificando a cada vez mais, Pai, para que possamos então ser mais em Ti, Senhor. Que o nosso eu vai caindo por terra cada dia mais, Pai. Seja cada vez mais presente em nossas vidas, Pai. Que entre cada vez mais o Seu Espírito Santo em nossa vida, em nossos corações e na nossa mente, Pai. Ah, Senhor, como tudo é diferente quando estamos mais próximos de Ti, Pai. E que essa vontade de querer mais de Ti, de aprender mais de Ti, de falar mais contigo, seja cada vez mais forte, Pai. Faça de nós grandes soldados, Pai, fortes, Pai, para enfrentar as batalhas que virão ainda, Senhor. E para as batalhas que já estão acontecendo, Pai. Ah, Senhor, capacite a cada um de nós, Pai, para agirmos da maneira correta, falarmos da maneira correta, Pai. Tudo, Pai, para engrandecer o Seu grande nome, Pai. Tudo, Senhor, para que o Seu reino, Pai, para fazer melhor a Ti, Pai. Ah, Senhor, que possamos ser cada vez mais melhores, Pai, em Ti, Pai. Quebrante-nos, Pai, cada vez mais, Pai. Leve-nos cada vez mais ao pó, Pai. Por quantas vezes, Pai, nós acabamos falhando. E Tu, Senhor, tem nos perdoado, tem nos libertado, Senhor, tem nos corrigido nos momentos certos, Pai. Então, Pai, que possamos ser cada vez melhores, Senhor, em Ti, Senhor. Abençoe o ministério, Pai. Abençoe aqueles que estão presentes e aqueles que ainda vão assistir, Senhor. Faça a diferença, Pai, em nossas vidas, Pai. Alcance com uma unção, Senhor. Alcance-nos, Pai, cada vez mais com a Sua grande unção, Pai. Não por merecimento mesmo, Pai, mas por Sua grande misericórdia, Pai. Senhor, abençoe mais uma vez esse culto e a todos que forem fazer o melhor para Ti, Senhor. A todos que forem subir nesse altar, Pai, sejam todos cheios do Teu Espírito Santo. Que os louvores sejam entregues da maneira mais pura, Pai. E que nossas orações, o nosso clamor a Ti seja puro também. Alcance, Senhor, e receba mais uma vez o nosso coração, a nossa vida, Pai. Ah, Senhor, e mais uma vez abençoe também, Pai, não só o culto de hoje, mas os cultos de amanhã também, Pai. E vai já guiando os corações para ter essa vontade de querer estar mais na Sua casa, Pai, para falar contigo, para adorar o Seu nome, Pai. Abençoe a cada um de nós, Pai. Abençoe mais um culto. E abençoe cada vez mais a nossa pastorinha Kel, Pai. Dando cada vez mais forças, cada vez mais a Sua unção, cada vez mais a Sua presença, Pai. Por tudo que ela tem feito, Pai. Por toda a entrega, por todas as palavras, por todos os ensinamentos, todos os dias, Pai. E por todas as orações que ela possa receber, então, 100 vezes mais de tudo que ela já fez por cada um de nós, pela Sua obra e pelo Seu reino, Pai. E que nós como igreja possamos cada vez mais orar mais e mais por ela também, Pai. Graças Te dou por tudo, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, e amém.
consegue fazer essas reflexões, de ver que conseguimos chegar até o final do ano com Cristo, conseguimos fazer essa autoanálise com Cristo, o quanto que nós conseguimos evoluir. E esse final de mês, dezembro, é um mês que a gente vê muito povo, não só da igreja, mas fora até, com um ânimo muito festivo, porque logo se inicia um novo ciclo, né? E a palavra do Senhor Jesus Cristo, em todos os momentos que nós prestamos atenção na sua essência, em que ela vos fala, sempre tem um propósito nosso de desconstrução. Sempre nós vimos algo do quebrantamento, e muitas vezes quando nós percebemos, irmãos, que nós estamos nesse processo de desconstrução, é algo maravilhoso, porque nós só conseguimos construir algo depois que algo já foi destruído. E nós chegamos na casa do Senhor Jesus Cristo, nós chegamos querendo o poder do Senhor Jesus Cristo, querendo fazer essa aliança com muitos vícios, com muitas maldições hereditárias, com muitos pecados alojados e muitas vezes até obscuros sobre nossos olhares. E o Senhor Jesus Cristo, Ele vem aos pouquinhos e vem cada vez mais tirando essa parte do velho eu de nós, e Ele vem cada vez mais também olhando a nossa alma, olhando aquilo, as nossas obras que estão sendo feitas aqui nessa terra. E no final de tudo, como se encerra um ano, quando vamos encerrar a nossa passagem aqui na terra, vamos ter essa avaliação de Cristo, se nós somos verdadeiramente fiéis dos seus discípulos. Irmãos, eu separei uma palavra em Romanos 6, uma palavra já que a gente escutou bastante aqui, né? Mas é uma palavra de vitória aqui, irmãos. E diz assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça aumente? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressurgiu dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Pois sabemos isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de não servirmos mais ao pecado, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, pois sabemos que, havendo Cristo ressurgido dentre os mortos, já não morre, a morte não mais tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vos considerai-vos como os mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para que lhe obedecerdes em sua concupiscências. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos,
e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Pois o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Amém? Irmãos, eu me lembro como se fosse uma memória muito forte, e muitos dizem que as memórias fortes, elas são quando você teve um impacto, e muitas vezes naquele momento você não vai conseguir mensurar o quão grande foi, e depois, com o decorrer do tempo, você vai tendo essas lembranças. Irmãos, eu lembro de ter uma lembrança muito forte na casa do Senhor Jesus Cristo, na igreja da Dutra. Igreja da Dutra, creio que quando nós fomos visitar e tivemos aquele encontro com a pastora Kel, ela fortaleceu todo mundo, saímos tanque de guerra depois daquele culto. E antes da reforma na igreja da Dutra, irmãos, eu lembro que a pastora pegava as criancinhas, a pastora Cláudia pegava as criancinhas e colocava assim numas rodas e conversava com a gente, algo muito natural. E eu sempre escutei o Senhor Jesus Cristo falava na montanha com o povo, né, com seus discípulos. E naquele momento, irmãos, para mim parecia algo muito normal, aquela rodinha de conversa. Mas hoje, com o passar do tempo, eu vejo, irmãos, que todas aquelas conversas que nós tivemos, todos aqueles momentos antes de começar o culto e depois, foi algo que me sustentou e algo que me traz uma lembrança para que eu não caia. Porque, irmãos, no começo da minha carreira em Cristo, que eu fui nascido na igreja, mas há uma grande diferença em você nascer na igreja e você ter um encontro com Deus, são coisas diferentes. E quando eu comecei a ter esse encontro com o Senhor Jesus Cristo, através das pastoras Cláudia e Cal, foi algo muito forte, porque a pastora ela começou a ensinar a gente a como falar com o Pai. E irmãos, nós falamos aqui nessa palavra do pecado, nós falamos aqui agora que o pecado nos afasta do Senhor Jesus Cristo. E se o pecado nos afasta de Cristo, irmãos, qual que vai ser o remédio? Como que vai ser as nossas atitudes para voltar ao nosso amor com o Pai? E nada nós vamos conseguir ser fortes com Deus e voltar até essa intimidade com o Pai se nós não tivermos esse diálogo com o Pai. Então, irmãos, eu olhando lá atrás, numa simples conversa, numa roda de crianças, com o anjo do Senhor Jesus Cristo presente naquele momento, eu aprendi que o orar, o falar com o Mestre, não só quando todos nós se levantamos e fazemos como se fosse um ritual, ou quando nós estamos na escola, antigamente a gente orava o Pai Nosso. Não é esse tipo de orar, irmãos. O orar é quando você está, no meu caso, quando eu estou em cima de uma moto, indo para algum lugar, quando eu estou só dentro de casa, quando eu estou passando por uma luta que eu não sei o que fazer, quando vem aqueles boletos, você fala, meu Deus do céu, como vai fechar? Nesses momentos, irmãos, eu aprendi lá atrás, quando eu era pequeno, que o conversar com Deus, essa oração, Deus começa a entrar na nossa mente, porque, irmãos, quando nós estamos no momento de dificuldade, no momento de luta, a nossa mente, ela vira um turbilhão de pensamentos, você começa a pensar em muitas possibilidades, e, irmãos, é incrível o que o Satanás consegue fazer, porque ele consegue tentar nos iludir e colocar as características do nosso mestre, do Todo-Poderoso, para a derrota. Um exemplo, mas isso é impossível, isso não dá para fazer. Não, essas características do impossível é do Senhor Jesus Cristo, era de Deus, não é do Satanás. Para o Satanás, ele tenta colocar nossas, não, isso para mim não dá, não vou conseguir, essa é uma escolha que não vai dar certo, não tem como. Mas, irmãos, se nós somos orientados através da palavra, se nós somos orientados através da ministra, a pastora Raquel, que ela tem tanto, essa unção de Cristo, ela tem direcionado algo para nós, e nós por dentro achamos que nós não vamos conseguir, irmãos, não vamos cair mais nesses pensamentos,
Porque se nós cremos que Deus, Ele é o Filho, Ele é o Santo, Poderoso e único Deus vivo, e foi o único que ressurgiu, o nosso Mestre, o Senhor Jesus Cristo, nós pedindo a Ele, nós vamos conseguir passar por essas batalhas, irmãos. Eu creio, irmãos, que o final de ano é um momento muito importante para a gente. Como que nós começamos a pensar, como que nós vamos começar o próximo ano? E semana que vem já é Natal e depois final de ano. Então nós estamos vendo que esses 360 e poucos dias já se foram. Mas, irmãos, ainda há tempo para nós conseguirmos cada vez mais melhorar por dentro de Cristo, a nossa alma, a nossa vivência com o Pai. Porque, irmãos, desde o primeiro momento que eu peguei esse microfone e falei, não, eu quero ajudar, eu quero servir essa obra, eu falei, Senhor Jesus Cristo, eu não quero chegar lá e fazer mentiras, eu não quero fazer uma posição do que eu não sou, Pai. Então o Senhor Jesus Cristo falava, me faça, Senhor Jesus, aos poucos, tu me modelar, porque, irmãos, desde quando a gente começou a entrar nesse campo de batalha aqui na frente, a pastora Raquel até falou, não, vocês vão ter que estar firmes, vocês têm que estar fortes, porque senão a luta vai vir, a luta vai ser mais feroz. E é incrível, irmãos, como que às vezes acontece por um lugar que você nem imagina, como que acontece lutas fortes em que você fala, meu Deus, mas agora, nesse momento da minha vida, eu vou ter que passar por isso. E a palavra do Senhor Jesus Cristo, ela é linda por isso, irmãos. Toda vez, ela falou que nós não vamos ter uma vida de bonança, mas o resultado será o eterno que não é daqui, será magnífico. Nós vemos tudo que nós passamos nesses anos, esses ministérios, e a gente fala, Senhor Jesus Cristo, como é que pode uma igreja que pode ser denominada como pequena, mas foi onde nós encontramos algo tão grande, foi um lugar em que nós, quando trazemos alguém, comentamos com alguém, e essa pessoa, ela vem com o coração aberto, pedindo algo, ou seja, uma intercessão, ou seja, uma obra de caridade, quando é feito através desse ministério, desses altares aqui da Igreja Evangélica com Jesus, nós sabemos, irmãos, que não vai ser algo simples na vida dessas pessoas. Nós sabemos que o Senhor Jesus Cristo vai entrar de maneira verdadeira. E por quê, irmãos? Porque nós vimos a árvore desse ministério. Quais são os frutos? O fruto é a minha família, a sua família, é aqueles que já passaram nesse ministério. E nós vemos como eles foram mudados através dessa palavra. Então eu creio, irmãos, que o pecado, a partir do ano que vem, vai ser algo que pode cegar um pouco as nossas vidas, porque eles vão tentar empurrar essa mídia, que é tudo normal, que o tempo mudou, que nós não somos evoluídos. Mas nós sabemos, irmãos, que isso são estratégias do Satanás para nos derrubar, porque a chave, irmãos, da nossa vitória é ter uma base com Cristo, é ter uma família abençoada, são os valores que nós passamos para os nossos filhos para que não morra. E é isso que o Satanás ele tem feito há anos, tentando cada vez mais tirar esse brilho, tirar essa importância da família aqui do nosso povo do Brasil. E nós cremos, irmãos, que o Senhor Jesus Cristo, se Ele é aquele que nenhuma folha cai, como Ele diz, nenhuma folha cai de uma árvore, se não for da tua vontade. Eu tenho, irmãos, muito no coração que se isso for permitido, vai ser para a nossa vitória, irmãos. Eu creio, irmãos, que esse ministério é prova viva disso, de tantos anos que nós passamos aqui, e nós vemos o ministério crescendo, nós vemos a igreja lotada, e daqui a pouco acontece algo, e começa outra coisa. Mas, irmãos, quando nós vimos a permanência da pastora Cláudia, a permanência da pastora Raquel, independente se fosse um culto de domingo, de quarta ou de segunda, as pastoras, elas estavam sempre com a mesma fé. E essa fé, irmãos, cada vez mais que ela vem forte,
ela começa a transmitir para aqueles que estão próximos. E toda vez quando nós conseguimos chegar perto desse núcleo, a igreja começou a ficar fortificada, irmãos. É como a pastora sempre falava, daquele fósforo, daquela vela acesa separada e várias velas acesas juntos. Então, irmãos, eu creio que esses cultos de sábado, de domingo que estão acontecendo, e muitas vezes nós que estamos aqui ficamos apreensivos no que nós vamos falar, se nós vamos errar, se nós vamos acertar. Mas eu entendi em um momento desses 2 anos que independente se eu vou acertar um versículo ou não, mas se a minha vivência com Cristo, ela está sendo forte e está sendo verdadeira, o Senhor Jesus Cristo, Ele vai começar a agir. E Ele age de uma maneira transparente, irmãos, não é algo forçado, não é algo que você vai ver e vai falar, nossa, ficou confuso isso, não entendi. É algo que quando o Senhor Jesus Cristo Ele vem de maneira perfeita, Ele vem com uma palavra que eu posso falar 2 ou 3 palavras e vocês vão entender o contexto, vocês vão entender o que vocês têm que fazer. Irmãos, eu creio que todas as palavras que eu trouxe aqui, eu sempre fiz pensando primeiramente em mim, em como que isso será útil para a minha vida, como que isso vai me fortificar o meu espírito, a minha parte espiritual com Deus. Porque, irmãos, não tem jeito, nós vivemos nesse mundo, nós corremos e gastamos muito nosso tempo com coisas da carne, é um serviço, é estudos, é tantas coisas que nós fazemos, que sabe que isso vai nos dar os bens materiais, que isso vai nos dar uma vida próspera, que é importante sim. Nós vimos aqui na palavra do Senhor Jesus Cristo, grandes homens prosperando. Só que, irmãos, a partir do momento que aquilo ficou mais forte, a correria dos bens materiais se tornou mais forte do que a nossa vida espiritual. É um ponto de atenção, é uma reflexão que eu faço, irmãos, nos meus dias, a cada minuto, se aquele tempo sobrando que eu tenho, meu Deus, será que eu não podia fazer isso para conseguir ficar mais forte nisso, naquilo? E eu creio, irmãos, que o Senhor Jesus Cristo, naqueles que querem, naqueles que estão sedentos de Ti, do Senhor Jesus Cristo, eles vão conseguir, irmãos, essa vitória, porque nós vimos os testemunhos dessa casa, nós vimos cada alma que entrou aqui, que não conseguia mesmo saber a diferença entre direita e esquerda, e nós vimos Deus operando, nós vimos Deus prosperando nessa casa, e primeiramente também, né, irmãos, nós conseguimos, que a pastora falou, nós passamos por uma pandemia. Se nós passamos, irmãos, é porque o Senhor Jesus Cristo tem algo conosco. Então eu creio, irmãos, que a palavra do Senhor Jesus Cristo, que nos mantemos fortes na graça, e sabemos a diferença do pecado, vai ser o ponto e a chave da nossa vitória do próximo ano, irmãos. Então eu queria que os irmãos ficassem com essa palavra do Senhor Jesus Cristo, e que todos sejam abençoados, para que esse final de ano seja um ano de vitória, para que o nosso final de ano seja pensando na nossa alma, na nossa vida espiritual, no nosso ministério, que a gente tem visto que esse ministério, ele está caminhando e sempre caminhou nos lados certos. Nós não vemos isso aqui, em momentos de dificuldade, ser vendidos pelo pecado, ou ser vendidos pela grande opinião. Então, irmãos, nós cremos que esse final de ano, nós vamos crer que o próximo ano será um ano de grande vitória, é o ano da reviravolta, irmãos, para nós conseguirmos conquistar a nossa garantia da vida eterna. Mas muitas vezes você pode falar, eu já tenho a vida eterna, mas, irmãos, nós sabemos que se nós falharmos daqui 1 hora, nós não vamos ter mais. Então isso é muito perigoso, mas com Cristo dentro de nós, irmãos, eu creio que isso será fácil. Não que as lutas não vão vir, mas que nós vamos passar por elas. Não que as doenças não vão vir, mas nós vamos passar por elas, irmãos. Então nós cremos que esse ministério do Senhor Jesus Cristo tem abençoado. E nós cremos que a vida da pastora que ficou conosco nos momentos mais difíceis não foi em vão. Foi um momento que ela tirou tudo dela. E se ela tirou tudo dela, irmãos, nós temos que ver, Senhor Jesus Cristo, eu não sou nada.
pode me desconstruir hoje por inteiro de tudo que eu aprendi. Não importa quantos anos eu tenho, me desconstrói, Senhor, e me faça um novo, porque eu quero seguir nessa obra verdadeira, assim como nós temos a pastora como nosso espelho, que ela seguiu o mestre do Senhor Jesus Cristo, e assim nós temos que ser os nossos discípulos. Então, irmãos, eu agradeço a todos aqui por conseguir vencer essa batalha de chegar nesse culto hoje, de conseguir entregar essas horas para o Senhor Jesus Cristo, porque para muitos pode parecer algo normal, é pouco, mas muitos não têm feito. E aqueles que têm feito e dedicado essas poucas horas que muitos acham que não, isso não vai adiantar, o Senhor Jesus Cristo, Ele tem olhado. O Senhor Jesus Cristo é o único que consegue ver dentro dos nossos corações. E se você conseguiu se quebrantar, ou se dedicar, nem se for 1 ou 2 horas no seu final de semana para Jesus, Senhor Jesus Cristo, são 2 ou 3 horas que você não está mais no pecado. São 2 ou 3 horas mais que nós estamos louvando aquele que merece. Então, irmãos, fique com a palavra do Senhor Jesus Cristo, sendo revestido do poder do Senhor Jesus, e que não importa o que aconteça, irmãos, creia e vá buscar aquela lembrança do amor de Cristo, porque eu creio que se tu lembrar, não importa o momento que for, Deus vai acalmar os vossos corações, Deus vai trazer uma resposta que você nem imagina o que pode ser, mas o Senhor Jesus Cristo, Ele tem a resposta. Então, irmãos, fiquem com Deus, fiquem com essa palavra do Senhor Jesus Cristo, e que Deus abençoe a todos. Amém. Deus pela palavra. Aleluia. Aleluia, Senhor. Obrigada, Deus. Gente, foi uma palavra gostosa. Vamos levar no nosso coração e levar para a nossa vida inteira também esses ensinamentos, essas instruções que Deus nos deu, mais uma noite. E lembrar daquele primeiro amor, que lindo foi aquele primeiro amor. Não deixa esquecer, não deixa morrer esse amor por Jesus. E esses 5 minutos, que talvez pode ser pouco, então vamos tentar aumentar aí mais 1 hora. Quem sabe aumentando mais algumas horas durante nosso dia, durante a nossa semana, para que Deus possa nos preencher cada vez mais do Espírito Santo dEle, e a presença dEle inabalável, que é a coisa mais gostosa em nossas vidas. Cada vez mais que o buscamos, mais Deus nos preenche com a sua capacidade, com o seu poder, com a sua graça, e nada mais vai nos importar, não vai vir lutas que não vão nos abalar, porque nós sabemos que o nosso general é Cristo, e Ele vencerá as batalhas pelas nossas vidas. Aleluia. Então vamos adorar a Deus com Lúcia.
diz o Senhor. Aleluia, Jesus. Desertos não duram para sempre, por mais que a pressão aumente. Aguente, filho, aguente. Nunca mais te chamarão desamparado, nunca mais te olharão como alguém que foi desprezado. Nunca mais te chamarão desamparado. Nunca mais te olharão como alguém que foi desprezado. Nunca mais, diz o Senhor. Eis que eu faço coisa nova, te dou novo, te ensino a andar. Estou removendo este fardo.